Esse é o gráfico mensal do Bitcoin que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. E olhem lá, a gente teve uma subida de preço do Bitcoin, ele encontrou um topo aqui, né, uma resistência exatamente neste ponto, nos 58.782. Aqui nós estamos falando de março de 2021, né? Então este foi o topo encontrado pelo Bitcoin. E a partir daqui, ele sofre uma resistência e ele cai violentamente até aqui embaixo, até os 28.800 dólares, né? Então teve essa queda pronunciada do Bitcoin. Ele volta a subir e aqui no mês de outubro de 2021, ele finalmente rompe esta linha branca, né, os 58.782. Agora nós vimos uma correção no mês de novembro e o preço foi lá embaixo, como vocês estão vendo aqui. Mas notem, ele no momento encontra-se acima da linha branca, ou seja, ele está testando esta linha que antes era uma resistência, transformando ela em suporte. E é exatamente o que eu estava falando para vocês no vídeo anterior, ou seja, a gente conseguir fechar um mês acima dessa linha branca, né? A linha está em 58.780 e nós estamos em 59.428 nesse momento, portanto acima dessa linha. Mas até o fechamento do mês, que só acontece lá no dia 30 de novembro, a gente vai ter aqui muita volatilidade. É normal o preço vir para baixo dessa linha, subir para cima dela, não tem problema, tá? O importante é no final do mês a gente estar acima da linha branca. Notem como isso é comum. Aqui atrás, no mês de abril de 2021, tivemos o mesmo caso. Notem, a resistência estava nessa linha branca, mas o Bitcoin passou da linha branca, foi lá em cima até os 65 mil, voltou para baixo, foi para cima, foi para baixo e fechou o mês aonde? Abaixo da linha branca, confirmando ela como uma resistência. Estamos agora num cenário invertido. Pode ir para baixo, pode ir para cima, mas é importante fechar acima da linha branca. Por quê? Porque aí isso confirma essa linha como suporte e a tendência é uma disparada, que seria o espelhamento desse movimento aqui. Na hora que esse mês aqui de abril confirmou a linha branca como resistência, o que aconteceu na sequência? Uma queda forte do Bitcoin. Na hora que a gente confirmar novembro como um suporte, né, a linha branca como um suporte para novembro, qual é a tendência para os meses seguintes? Um espelhamento do que a gente viu em maio e junho, ou seja, disparada de preço. Não se assustem com a volatilidade dentro do mês de novembro. O gráfico semanal reforça o que eu estou passando para vocês. A região amarela é a nossa região que era resistência aqui atrás, né? No primeiro semestre do ano, então o preço batia aqui, ó, por diversas vezes, não conseguia romper essa região. Uma resistência muito forte ao redor dos 60 mil dólares, né? E na hora que ela foi confirmada, o preço desaba na sequência. Agora a gente viu essa região ser rompida aqui na semana de 11 de outubro, o preço deu a disparada e agora ele está voltando, fazendo um reteste dessa mesma região amarela. Note que ele caiu exatamente até essa região, né? Ele parou exatamente aqui, ó, dentro da região amarela, exatamente como essas velas aqui atrás, né? Então ele foi na mesma região, testou, serviu como suporte e agora o preço vem subindo. Inclusive, podemos fechar a semana acima da linha amarela, né, no topo dessa região, posicionado nos 59.979. Estamos em 59.453. Então, quem sabe amanhã a gente, inclusive, não fecha a semana acima dessa região, o que seria bem interessante para um prazo mais próximo. Agora, se a gente quer um movimento explosivo com relação ao Bitcoin, algo precisa acontecer nesse gráfico diário. Está aqui o gráfico diário. Vocês lembram no vídeo anterior que o preço do Bitcoin estava aqui, né? Acima dessa linha verde, que é a média móvel de 50 dias. E o que eu falei para vocês é, se romper para baixo dessa linha verde, da média móvel de 50 dias, a tendência é o preço desabar em direção à linha branca, que é a média móvel de 100 dias, como aconteceu diversas vezes no passado. Por sorte, o preço parou aqui num suporte intermediário, no meio do caminho, né? Essa linha amarela dos 55.964, que era esta região aqui atrás, tá? De outubro, onde o preço parou também por diversas vezes. Então, mesma coisa acontecendo nesse momento, né? O preço veio até aqui, até essa mesma região, encontrou um suporte aqui e voltou a subir com força no dia de hoje. Só que onde ele vai sofrer resistência, pessoal? Onde vocês acham que ele vai sofrer resistência? Onde antes era um suporte. Então, a linha verde, a média móvel de 50, tende a ser uma resistência nesse momento. Ela está posicionada exatamente aqui, ó, 59.970, tá? Então,
é difícil para o preço passar porque existe essa resistência, né, que levaria o Bitcoin de volta para casa dos 60 mil dólares. E é isso que a gente precisa para ter um movimento mais explosivo de preço, ou seja, colocar esta linha verde, a média móvel de 50, para trás, né, o preço superar ela e transformá-la mais uma vez em suporte. Se isso vai acontecer ou não, ainda não sabemos, mas vamos ficar ligados no gráfico. Eu acho, inclusive, improvável que isso aconteça nesse momento agora, tá? O normal seria essa resistência funcionar e o preço mais uma vez ter alguma correção antes de conseguir rompê-la, né? Mas quem sabe, um rompimento aqui pode levar o preço a uma nova disparada rumo à alta histórica dos 69 mil dólares.